Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Exatamente. Acho que és o primeiro Tiago que aqui vem. Sim, pelo menos do que eu ouvi dos episódios até agora. Sim. Não me recordo todos os nomes, mas acho que sou, tirando tu, acho que sou o primeiro Tiago que aqui vem. Portanto, é um prazer. É um prazer. E agradeço imenso o facto de já conheceres o podcast, já estás familiarizado com toda esta temática, com a dinâmica. Exatamente, porque também és um jovem naturalmente ansioso. Sim. Não é? Sou naturalmente ansioso, sem dúvida alguma. E eu conheci este podcast através da minha namorada, através do Ar Livre. A sério? Sim, por causa do Ar Livre. Do Ar Livre, por causa do exato. Salvador. Okay. Exato. Eu gosto muito do Salvador, gosto muito dos humoristas, costumo seguir humoristas, mas sou um bocado preguiçoso para ouvir podcasts e isso. Okay. Pronto. Mas este aqui forcei-me porque tinha a ver comigo, com a situação que eu passei. Pronto. E ela conheceu este podcast, ela disse, olha, tinha este podcast aqui que eu conheci através do Ar Livre, do Salvador, também sobre a ansiedade, eu convido algumas pessoas e tal, acho que era importante para tu ouvires, porque ela ouviu também para tentar perceber a minha situação. Que para ela no início também foi difícil para ela, porque até para mim no início foi confuso. Ela sofre de... Não, nenhuma. Não. Ok, ou seja, era só uma ouvinte para tentar perceber como é que era, exato, porque os teus sintomas, ou se havia alguma coisa que se relacionava, não é? Exatamente, como ela foi talvez calhar a pessoa que mais sofreu com isto, para além de mim, né? Ela ouviu o podcast de propósito, ou está a ouvir só para poder tentar perceber os sintomas das pessoas, o que é que as pessoas pensavam, o que é que as pessoas sentiam. Um próprio à tua namorada, como é que ela se chama? Solange, um grande próprio para ti, Solange. Obrigado. Sim, quer dizer, se não fosse ela, hoje não teríamos aqui a falar, não é? Sim, exatamente. Se ela não me desse a conhecer este podcast, se não fosse ela, não conhecia este podcast todo. E para mim foi importante, porque até bem há pouco tempo tinha alguns sintomas, senti algumas coisas que me levava a pensar, será que isto é algum problema de saúde ou alguma situação similar? Queria conhecer casos de outras pessoas, claro. E este podcast permitiu-me conhecer. Alguns sofriam só de ansiedade, mas outros chegaram mesmo ao pânico. Me identifiquei mais. Então vamos desmistificar e conhecer um pouco da tua história. Portanto, apresenta-te, Tiago, a esta pequena grande plateia. Quem és tu? De onde vens? O que fazes? O meu nome é Tiago, né? Como já foi dito aqui no início. Eu vivi durante muitos anos com os meus pais no Barreiro. Agora neste momento estou a viver no Pinhal Novo há cerca de um ano. Sou da Margem Sul com orgulho. E estou a viver com a minha namorada há um ano no Pinhal Novo. E a minha formação é na área de engenharia. E neste momento estou ligado às vendas. Na minha área de às vendas. Às vendas, ok. Na minha área de formação. Okay. Sou técnico comercial. Ok. É relacionado com a engenharia, né? Porque eu tenho de definir as soluções para os clientes, etc. Mas é vocacionado para as vendas. Para as vendas, ok. E como é que a ansiedade entrou na tua vida? É assim, posso dizer que talvez desde que me conheça, desde que eu me conheço que eu sou ansioso. Okay. Desde novo. Os meus pais até costumam contar algumas situações quando era criança, porque eu estudei aqui em Lisboa durante 4 anos, do 2º ao 5º ano, e nessa escola eu comia muito depressa para ir jogar à bola na hora do almoço, e a minha mãe era cozinheira nessa escola. Eu lembro dessas situações, não muito bem, mas os meus pais às vezes contam-me e diziam que eu
aspirava a refeição para ir jogar com os meus amigos, para aproveitar aquela hora de almoço para ir jogar com os meus amigos. E talvez, não sei que idade teria nessa altura, mas talvez foi aí que comecei a desenvolver os primeiros comportamentos de ansiedade. Sou bastante ansioso. Para quem me conhece bem, a minha namorada, os meus pais, o meu irmão, familiares próximos meus, eu sou bastante ansioso mesmo, e amigos mais próximos. O que é engraçado para algumas pessoas, porque as pessoas que me conhecem conhecem-me assim um bocado, porque eu sou um bocado mole, um bocado pachorrento, um bocado na paz, estás a ver? E até, por exemplo, tinha um amigo meu que eu costumo falar com ele todas as semanas, e ele disse: eu não sabia que eras assim tão ansioso, porque fisicamente, como sou um bocado mole e tal, ninguém diria que eu sempre fui ansioso, percebes? Não sei se me estou a fazer entender. Ok, mas mole em que sentido? A sentido, tipo... Estavas muito na tua? Sim, sou muito na minha. Não, eu sempre fui muito na minha, um bocado mole e tal, e não sei o quê, tudo na paz, sem stress e não sei o quê. Okay. E acredito, alguns amigos meus sabem desta minha nova situação, acredito que alguns deles tenha sido um bocado assim, tipo um deles foi, que ele até me comentou: não sabia que eras assim tão ansioso e não sei o quê. Mas eu dentro da minha cabeça sou bastante ansioso, vivo bastante no futuro. Ok, ou seja, há muito overthinking, não é? Exatamente, Não dou, pelo menos não dava. Agora... Join the club. Join the club, eu também. Pois, dos outros podcasts eu percebi. Também é a minha vida. Pois. Ou seja, a minha vida é tentar lutar contra isso. Sim, eu agora, desde que passei por isto, muitas coisas passaram a ser secundárias e ainda tenho um bocado de overthinking, mas já é mais reduzido. Ok. Ou seja, sabes quando... eu acho que cena fixe, pelo menos que é isso que eu ganhei, é assim que isto começa a tomar um pequeno controlo, eu já percebi quando é que começa e tento tipo, parar o processo, estás a ver? Ou seja, quando começas a pensar demais numa coisa e estás ali já há algum tempo a pensar, eu disse: ok, se calhar já chega, vamos sair daqui. No pensar nisso, no overthinking, é assim, já não é com a força toda que eu tinha antes de passar por esta situação, mas ainda dou por mim, estou no meu mundo, nas minhas cenas. Nas tuas cenas, porque a minha mente voa no instante, tipo, pá. Se dou asa aos meus pensamentos, começo a pensar numa cena, vou por aí, e quando dou por mim já faço boas histórias na minha cabeça, ou vivo boas cenas, ou crio boas expectativas. Ok. Mas agora acalmei muito depois dessa situação. Foi então, obriga mesmo. E diz-me, desculpa interromper-te. Sim. Quando é que isto começou realmente a tomar conta da tua vida? A partir do momento em que isto deu um boom. É assim, como eu disse, eu sempre fui bastante ansioso e não conhecia outra forma. Ou seja, eu sentia que isso pertencia ao meu dia-a-dia, ao meu cotidiano e fazia parte de mim, a ansiedade. Às vezes do stress, de querer fazer as coisas, sentir aquele tipo aperto no estômago, tipo uma sensação de não conseguires respirar e não sei o quê. Mas já em miúdo? Em miúdo não, mas talvez a partir da minha adolescência. Era ansioso quando era miúdo, mas não tinha essas sensações. Mas isso para mim era normal, sempre que eu vivi bem com isso, mesmo na faculdade, etc. Ok. Mas imagina, sempre que tinhas uma situação nova na tua vida, dava-te assim uma... Não era bem uma situação nova, por exemplo, na faculdade, a faculdade é uma das situações que eu noto em que eu senti muita ansiedade por causa dos exames, testes, e às vezes eu estudava muito e não sei o quê, e quando eu estava ali no estudo, a ansiedade de querer perceber as coisas e de estar preparado para o teste, para o exame, começava a sentir a ansiedade do meu corpo, mas era algo que eu... Mas eu acho que isso é normal, quer dizer... Sim, é o normal, que toda a gente sente no dia-a-dia, mas eu sempre convivi com isso muito frequentemente. Ok. Mas mesmo em mas para mim era normal. Mesmo em situações mais pequenas, nomeadamente, tipo, imagina, é normal nós sentirmos ansiosos. Sim, exato, não, mesmo em situações mais pequenas, sim. Quando são pequenas pressões na nossa vida, nomeadamente testes ou mudanças de sítio. Sim, eu estou a perceber. Sim, seja, mesmo em situações pequenas, às vezes sentia mesmo. Às vezes até gratuitamente, tipo, dar vaso, tipo, ao meu pensamento,
coisas que eu quero conquistar. Por exemplo, no fim de semana estamos mais folgados, né? Não estamos focados no trabalho. Sim. Mas isso é fixe, eu acho que isso é fixe, ou seja, dá-te uma determinação. Sim, exatamente. A ansiedade é boa, o problema é a ansiedade em excesso, né? Porque a ansiedade é o nosso combustível para a gente querermos alcançar os nossos sonhos, ambições, etc. Ou seja, tu deixaste foi levar, se calhar, pelo, não sei, não, eu pelo remoer eu comecei, os últimos anos comecei a acumular muita carga emocional devido à minha ansiedade. Mas é que eu estava a tentar explicar antes de chegar ao ponto em que dei o boom. Sempre fui muito ansioso e sabia que isso ia sempre não me conhecia assim de outra forma. Entendes? E pensei, isto é um normal, natural. A minha mãe sempre me disse, Tiago, se continuas assim, um dia ainda vais ter uma crise e não sei o quê e tal. Eu nunca liguei muito e as mães na final têm sempre razão. E nestes últimos 2, 3, 4 anos comecei a acumular muita ansiedade, comecei a ficar mais impulsivo, mais ríspido, com amigos, situações, por exemplo, de futebol, queria andar a porrada com todos os meus amigos. Uma maneira, não é bem assim, mas fervi em pouca água, assim, comecei a ser muito defensivo, sempre fui muito defensivo, mas nos últimos 2, 3 anos comecei a ser muito defensivo. Sendo que, pronto, a altura em que eu dei o boom foi este ano, ou seja, a minha história ainda é muito recente. A tua, creio que tem 4, 5 anos. Quer dizer, até sim, 2015. De 2015 sim. Ou seja, em 2015 foi quando se deu o boom. Boom, exatamente, sim. Pronto, a minha história a partir do boom leva 6 meses, para aí, foi em junho. O acontecimento que eu vou dizer agora, eu não creio que seja o único responsável. Eu creio que foi o acumular de várias situações e aquilo tinha sido o trigger, ok? O que aconteceu este ano foi, eu costumo ir jogar a bola quinta-feira com alguns amigos meus ali no Barreiro, e estávamos a jogar a bola e por acaso aquele jogo até estava-me a correr bem, estava a dar muito mim, estava a correr de um lado para o outro até, porque agora a minha barriga não me deixa correr muito. E até aquele jogo estava a correr bem, estava a gostar do jogo que eu estava a fazer, estava muito participativo nas jogadas e tal. Só que já quase a acabar o jogo, nós jogamos 2 horas, já quase a acabar o jogo. Não quero entrar aqui em muitos detalhes de futebol e tal. Pronto, aquilo era dentro de uma escola, num pavilhão. Eu no lado direito do campo estava a correr com a bola e depois, quando cheguei perto do canto, ia cruzar a bola, fazer um cruzamento para o meu colega que estava na grande área. E ao cruzar, cruzei com a perna direita, levanto a perna. E ao levantar a perna, eu ia com bastante velocidade, desequilibrei-me e entre a linha de fundo e a parede do pavilhão a distância é muito minúscula. Ou seja, como ia a correr, cruzei, levantei a perna, desequilibrei-me e bati com a cabeça com bastante força na parede do pavilhão. Parti a cabeça. Agora olho para trás. É uma história caricata, para rir. Sou capaz de ter dramatizado um bocado, não digo que não, mas foi mesmo com bastante força. A pancada. Ouviu-se mesmo no pavilhão, o grande estrondo. E a primeira coisa que eu... Aliás, eu estava a cair e assim, não acredito. Estava a pensar, não acredito que vou bater com a cabeça no... Tentei-me... ok. A cena estava a acontecer, estás a ver? E tu estavas a ver aquilo em câmera lenta. E assim, estou-me a desequilibrar assim, vou bater com a cabeça na parede. E mesmo assim, mesmo a direito, com o pescoço mesmo a direito, uma grande cabeçada. A primeira vez que eu ponho... Eu não tenho a noção de como é que foi o buraco que eu fiz, ou seja lá o que for, a fissura que eu fiz na cabeça. Sim. Porque quando o hospital, por acaso era atrás da escola, tive essa sorte. Ok. Não me raparam o cabelo, não tenho completa noção de como é que foi o tamanho, mas sei que ainda foi um bom bocado. E assim que eu pus as mãos na cabeça e assim, tinha aqui a sensação que dá é que eu tinha um buraco enorme, pelo que eu consegui ver através da minha mão. Eu assim, que isto partia a cabeça. E depois de repente começa a cair muito sangue, começa a pingar muito sangue, começa a derramar bué sangue. Eu comecei a entrar em pânico. Depois um amigo meu pegou em mim, meteu-me debaixo do chuveiro e tal.
eu ver bué sangue e depois processar o formato do buraco que eu tinha na cabeça e tal, comecei tipo, a entrar em pânico. E depois logo um amigo meu foi buscar o carro, o hospital era já atrás para me levar ao hospital. Pá, eu comecei a entrar em pânico, depois pensei que ia perder os sentidos e não sei o quê, e eu só dizia aos meus amigos, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não me deixem sozinho. Agora pensando nisto dá-me vontade de rir, né? Mas na altura pronto, entrei em pânico. Porque pronto, para contextualizar, eu sou hipocondríaco e tenho bastante medo de morrer. É das poucas coisas que eu não consigo explicar o porquê disto na minha vida, de ter medo de morrer. Não. Há muita coisa que eu consigo explicar, esta é uma delas que eu não consigo. Entrei logo em pânico e agora tenho 29 anos, ainda não tinha feito anos na altura, tinha 28 e disse, fogo, não me digas que eu vou ficar já por aqui com 28 anos, fogo. Tenho tantas coisas que ainda quero concretizar e não sei o quê. Tipo, estava a pensar e estava a dizer aos meus amigos, não quero morrer. Pronto, eles lá me levaram ao hospital, ainda consegui ser mal educado por uma ou duas enfermeiras. Pronto, depois levei 5, 6 pontos, já não me recordo. Porque... E imagina, eu agora estava aqui a pensar, estava a tentar visualizar sim, a situação, exato, sim. Tu, se eu percebi, tu tiveste um ataque de pânico? Não foi, ok. Isso foi acontecimento. Eu acredito que foi o trigger para depois. O meu ataque de pânico foi depois. Exatamente. Aqui foi desculpa. O trigger. Aí entrei em pânico porque eu pensava que com a situação a situação. Não foi propriamente um ataque de pânico. Portanto, mas depois acalmei-me quando eu senti que foram 2 amigos comigo ao hospital. Exatamente. E estavam contigo e não estavas sozinho. Exatamente. Aí comecei a acalmar. Comecei-me a acalmar e comecei a ficar mais tranquilo. Entrei só no hospital, tinha assim a camisola a fazer pressão na cabeça. Pronto. Cozeram-te, fizeram-te o curativo. Exatamente, fiquei tranquilo. E vieste para casa. No dia seguinte não foi trabalhar, como é óbvio. Tudo bem. E doía-te a cabeça? Alguma... Sim, no dia... Não, a cabeça não. Ficou-me a doer o pescoço, assim, de um mês ou 2 meses, por causa da pancada que foi muito forte. Ficou-me 2 meses o pescoço, ainda fiquei com dores. Mas depois foi tranquilo. No dia a seguir, quando eu acordei com algumas tonturas e tal, mas depois ficou tudo bem. Não cheguei a perder os sentidos quando parti a cabeça, nem nada disso. Pronto, até aí tudo bem. Depois, 2 semanas depois, estive de férias de Páscoa, fui aos Açores, viajei. Isto foi no início de Abril, tudo tranquilo. Nem eu imaginava sequer o que é que vinha aí, até que no início de junho não tenho como esquecer os dias. Foi 2 meses e um dia depois de eu ter partido a cabeça. Estava no trabalho muito bem. Nesse dia tinha-me enervado de manhã porque não costumo esquecer da carteira e tinha-me esquecido da carteira. Eu não sabia se tinha perdido na rua, a ir para o carro ou sei lá, pronto. E a minha namorada costuma ir comigo, eu deixo-a no Colombo e depois sigo o resto do caminho para o trabalho sozinho. Assim que cheguei, vi que não tinha a carteira, telefonei-lhe, comecei a pôr as culpas nela, coitada. Porque estava frustrado de ter perdido a carteira. Porque eu sou tão organizado com as coisas que gosto de ter o controle sobre as coisas. Quando alguma coisa sai do controle, mexe muito comigo. Fiquei enervado e tal, mas depois pensei, isso deve estar em casa, não sei o quê, tranquilo. Depois já estava no trabalho, estava rico com os colegas, não sei o quê. Estava eu muito bem, e sinto aqui nem sei, aos dias de hoje eu nem sei explicar, tipo uma explosão, tipo um libertar, tipo de como é que eu ia te explicar? Um libertar de sensações aqui pelo corpo inteiro. Primeiro começou com uma picada, uma pontada aqui, depois assim um libertar, assim, não consigo explicar, uma libertação qualquer aqui na zona do peito, e depois assim, não me estou a sentir bem. Depois começou a ser uma reação muito depressa. Depois levantei-me, depois senti assim a minha visão assim um bocado turva, senti um bocado de tonturas. Depois pensei que ia cair logo ali, que ia uma sensação de desequilíbrio. Pensei que ia cair logo ali. Depois disse aos meus colegas: eu não me estou a sentir bem, não sei o quê. Fui lá fora do edifício onde eu trabalho. Fui com 2 colegas meus. E depois aí, tipo,
passado pouco tempo que me dei por mim, já estava a hiperventilar, e assim, o que é isto? Tipo, pá, foi um dia para esquecer. Não, comecei a entrar em pânico, depois estava a dar voltas ao edifício, a respirar com um colega meu, e só dizia para ele o mesmo que eu disse quando eu parti a cabeça: não quero morrer, porque eu não estava bem de nenhuma maneira, tipo, o estômago estava às voltas, estava a hiperventilar. Tinhas muitas tonturas? Não me recordo, eu acho que sim. E depois tipo estava a dar voltas ao edifício, a respirar, e depois eu vou-me sentar, eu acho que sentado estou melhor. Depois não estava bem sentado, deitava, não estava bem deitado, não estava bem de maneira nenhuma. Só dizia assim, eu dizia ao meu colega: eu não quero morrer. Não, foi inexplicável, foi uma cena que eu, que é isto, tipo, hiperventilar e tal. Foste para o hospital? Sim, não fui, mas estava uma colega também comigo e disse: liga para o INEM que eu não me estou a sentir bem. Ela ligou, acabei por falar com uma psicóloga do INEM que identificou que era uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, e que não era urgência, não se justificava o envio de uma ambulância. E eu fiquei um bocado frustrado porque queria ser realmente visto por um especialista, porque aquele tipo, embora sempre convivi com a ansiedade na minha vida, aquilo foi uma situação muito nova para mim, sabes? Tipo, Claro. Tipo, pensava que eu ia ficar ali, mas ao mesmo tempo estava a tentar compreender o que era aquilo. Sabia que estava ali, percebi-me logo que estava ligado com a ansiedade, mas eram sensações tão estranhas que eu estava confuso. Pronto, depois dei umas voltas ao edifício, com a respiração consegui controlar mais ou menos, mas estava muito tenso, acabei por melhorar, e fiquei encostado a uma cadeira lá no trabalho à espera de melhorar para tentar voltar a trabalhar. E acho que aí senti tonturas, sim, bastantes tonturas. Depois tentei agarrar-me ao computador, porque eu trabalho muito com e-mail e telefone. Tentei-me agarrar ao computador para dar seguimento aos assuntos e não sei o quê, mas estava a fazer um esforço para conseguir estar, para conseguir ter atenção. Exatamente, estava-me a concentrar para fazer o meu trabalho e estava-me a custar, parecia a fazer um esforço sobre-humano. E tu não vieste embora, ou seja, eles não... não, porque pensei, isto depois vai passar, vamos tentar controlar. Sim, é aquela coisa de ser resiliência. E passou ou não? Passou ligeiramente, mas é o que eu digo. Depois fui com um desses meus colegas, fui à máquina lanchar e não sei o quê, desanuviar um bocado. Quando eu achava que já estava um bocadinho melhor, fui com ele, mas ainda sentia aqui dificuldade em respirar, alguma tensão e não sei o quê, não conseguia respirar de forma que batesse lá no fundo, entendes? Ok, sim, eu sei, é quando a gente parece tenta que os pulmões são bem pequeninos, não, ou seja, tu não sentes o ar a ir até ao estômago, exatamente, não é? Seja, isso. Só consegues respirar por metade, eu sei. É isso, não bate lá no fundo. Eu sei. E depois, tipo, e depois quando queres ter essa satisfação. Exatamente. E tu ficas tipo... eu sei perfeitamente o que é isso. Eu já estive aí. Pensava que a cena já estava controlada. Pensei eu, estava controlada. Depois eu disse à minha namorada: olha, vem buscar, porque eu acho que não tenho condições de conduzir, né? Sintra, Pinhal Novo Sintra, 60 km. Não queria correr esse risco, porque não sabia, não fazia a mínima ideia. Sabia que estava... eu percebi-me logo que estava relacionado com a ansiedade, mas... Se desse um ataque de pânico, pois a conduzir pois é isso, sim. É muito complicado. Isso é o episódio a seguir, que foi 2 dias depois, mas eu já vou entrar por aí. Eu disse: tens que me vir buscar, porque eu não sei o que é que isto é. Relacionei logo com a ansiedade, mas os sintomas, o que eu senti foi tão um turbilhão de sintomas, de emoções, de sensações corporais, que eu achei estranho. Isto deve ser mais qualquer coisa, não sei o quê. Depois achava eu que tinha acalmado, pronto, esperei por ela, e fiquei ali no parque empresarial da minha empresa à espera que ela chegasse. Ela veio do Uber, ainda por cima no sentido do trânsito de Lisboa-Sintra, na IC19. Assim que eu começo a ver os meus colegas a ir embora e ficar ali, sentir-me ali sozinho ali na zona da minha empresa,
começa outra vez, começa a dar asas ao meu pensamento, estou aqui sozinho, um bocado de agorafobia. Pois, sim, aquela situação tipo, se estou aqui, exato, estou aqui sozinho, e se me acontece alguma coisa, fica aqui. A minha cabeça começou a ir por aí e eu, a partir daí, acho que de todas as vezes que hiperventilei, acho que isso ainda hiperventilei mais aí do que de manhã. Já foi, estava sozinho, era final da tarde, estava à espera que a minha namorada chegasse, ela vou ainda um bom bocado a chegar por causa do trânsito. Eu liguei para ela, não sei quantas vezes, a dizer, mas tu demoras muito a chegar, eu não sei o que, estava a hiperventilar, só andava do parque empresarial da minha empresa de um lado para o outro. Maluco, eu pensava que ia... Pois que era para tentar te distrair, não é? Eu pensava que ia enlouquecer, tipo, assim, o que é isto? Andava de um lado para o outro, hiperventilar, não estava bem nem sentado outra vez, nem deitado, nem de maneira nenhuma. Eu de um lado andar para o outro feito maluco, ali no parque empresarial da minha empresa, e eu liguei, umas 20 vezes a ela, mas tu estás a chegar? Estou quase. Mas vem rápido, despacha-te, não sei o quê. Depois voltava a desligar, ligava outra vez, passado 5 minutos, mas já estás a chegar, não sei o quê. Eu não sei, eu acho que estava mesmo a enlouquecer aí. E disse, tu estás-me a mentir, tu ainda estás mais longe e tu estás-me a dizer que já estás a chegar para não me enervar mais. Sério, estava mesmo fora de mim, nunca me tinha visto assim hiperventilar, eu assim, isto vai-me dar aqui um ataque de coração. Não sei, passou-me tanta coisa pela cabeça que eu fiquei tipo... Ok. Ou seja, entretanto, ela chega, duro. Quando ela chegou... ela chega, depois fomos ali a uma farmácia. Assim que ela chegou e chegou ao pé de ti... Fiquei um bocadinho melhor. Abrandou? Abrandou um bocado, mas mesmo assim, como eu queria perceber o que é que estava a acontecer, eu voltava a colocar a minha cabeça no assunto. Não houve aquela sensação de alívio? De finalmente estás comigo? Sim, isso sim. Finalmente tipo, não estou sozinho, tinha alguém aqui ao pé de mim, se me acontecer alguma coisa, sim, senti esse alívio. Mas a nível de sintomas e daquilo que eu estava a sentir e... Pois estavas tão focado na cena. Estava tão focado na cena e queria perceber o que é que era aquilo, depois veio-me lá de hipocondríaco. Depois vem a frustração, portanto, a perceber o que é. Não é? Exatamente, é isso, é que... Por exemplo, o meu pai teve crise de ansiedade, mas foi por causa da guerra. Eu sei algumas situações do meu pai um bocado desagradáveis, diferentes da minha, mas... Pois aí é uma situação diferente. Mas o que é isto? A ansiedade, tipo crise de ansiedade, o que é isto? O meu pai pensava também que ia morrer e não sei o quê. E era só uma crise de ansiedade. Já tinha ouvido falar, mas não sabia realmente o que é que era. Tipo... Ok. Claro. Os sintomas à volta, exatamente. O que era realmente passar por isso. Exatamente, o que era realmente passar por isso. Exato, quando ela chegou... Vocês estavas a dizer que depois foram à farmácia? Fomos a uma farmácia, exato, senti o alívio de não estar sozinho, mas eu assim, o meu lado hipocondríaco, mas o que é isto? Tentar racionalizar os sintomas, aquilo que eu estava a sentir, e depois tipo, sentia tontura, eu dizia assim, isto é bem estranho, sentia-me mal. Fiquei mesmo frustrado e depois fomos à farmácia, já espero que não me dessem nada, com a certeza que algo que fizesse mesmo efeito tinha que ser com receita. Foi um bocado da tua história do género, eu preciso desse comprimido, não sabia bem o que é que eu precisava, mas eu precisava de qualquer coisa, né? Claro. Exatamente. O farmacêutico deu-me uns comprimidos, nada demais, aquilo não fazia efeito nenhum. Mas deu-te o quê? Valdespé? Sim, qualquer coisa assim do género. Não, foi Angelical? Sim, não, eu já não lembro do nome. Acho que é para dormir. Não, foi um Passival mais, uma cena assim qualquer, não sei o nome. Só que era muito fraco. No dia a seguir eu fui ao centro de saúde, à minha médica de família. Fui lá, ela passou-me baixa para o dia anterior e para aquele dia. No dia a seguir. Entretanto fui para casa. Depois em casa estiveste tranquilo? Ou estava nervoso? Estavas sempre a pensar naquilo, não é? Não, já estava melhor, mas estava nervoso. Eu quando me deitei lembro-me que tinha a barriga às voltas, mesmo por causa dos nervos que foi daquele dia. Pois era a descompressão, não é? Exato, foi tipo o corpo se calhar a relaxar e não sei o quê, e então o corpo já a queixar-se dos nervos que eu pus nesta... E conseguiste dormir? Consegui, sim, dormir para casa é das poucas coisas que eu faço melhor na vida. Por acaso... A sério? Sim, por acaso... Eu adorava ter esse poder. Por acaso... De todo o filme que eu passei nestes 6 meses de dormir, por acaso, houve ali uma zona,
uma altura, 2 semanas, mas foi por causa da medicação. Pois é, eu não consigo. Eu chego a um ponto, imagina, quando estou muito ansioso. Não, é um filme. Eu tenho que fazer todo um ritual para conseguir dormir. Tenho que fazer todo um ritual, é mesmo. Já me aconteceu. Tive poucas insónias na vida, mas já me aconteceu. Começo a contar carneiros, não resulta. Começo, sei lá. Pois, pá, eu tenho todo um ritual. Ler, porque às vezes ler ajuda. Ler ajuda a adormecer. Quer dizer, pelo menos comigo funciona. Sim, às vezes eu gosto de ler, mas já me aconteceu por vezes ler e dar uma sensação de sono e pôr o livro para o lado e adormecer. Mas já estive frustrado ao tentar muitas coisas para tentar adormecer e não consegui. Mas por acaso não. Eu sei que não é comum, as pessoas por norma têm dificuldade em dormir neste tipo de situações, quando passam por crise de ansiedade, ataque de pânico. Por acaso eu tive a sorte de não sempre conseguir dormir bem. Okay. Aliás, era talvez calhar. Portanto, chegas à cama e aterras. Sim, não é bem logo, mas mas desliga, não é? Sim, vou desligando gradualmente, exato. Isso é fixe. E houve uma altura que era a altura que eu mais ansiava a altura do dia que eu mais ansiava que chegasse. Ou seja, acordava de manhã, já só me queria deitar e que chegasse, que o dia tivesse passado. Ok. Percebes? Para me desligar do problema. Exato. Ok. Então, mas imagina, ou seja, pegando aí, portanto, tu entretanto depois começaste a ter mais ataques de pânico? Portanto... Sim, ataques de pânico mesmo. Tive, se calhar 4 ou 5. Depois tive nas férias. Isto foi tudo este verão? Foi tudo este verão, exato. Comecei em junho, sim. Okay. Eu tive a sorte de ter 3 semanas de férias em agosto, que foi ali uma ajuda que me deu a recuperar um pouco. E imagina, de todos os ataques de pânico que tu tiveste, qual é que era o trigger? O que é que te disputava? Não sei, algumas vezes eu sei que era quando a minha mente voava para coisas negativas, tipo quando me lembrava do assunto, né? Porque aquilo em certa parte traumatiza-me um bocado. Claro, sim. E não havia como eu não me lembrar do assunto, né? Porque eu andei ali um mês perdido a tentar entre alguns ansiolíticos, a tentar perceber o que eram estes sintomas, porque ok, espera aí, então no meio deste processo tu foste procurar ajuda? Sim. Ok, então... Sim, ainda isto... Eu vou-me lembrando das coisas à medida que vou falando. Sim. Não, mas isso é importante. Portanto, sim. A ajuda foi depois, foi um mês e tal depois ainda. Do primeiro ataque de pânico? Sim, da primeira situação, sim. Porque entretanto, a seguir a essa, tu tiveste outra 2 dias depois, como tinhas dito. Exatamente, porque como eu estava a dizer há bocado, eu nesse dia fui para casa e tal, já estava nervoso, mas já estava melhor. O corpo estava-se a queixar por causa dos nervos que eu sofri nesse dia. E pronto, no dia a seguir fui à médica de família. Não tinha contado nada aos meus pais nesse dia. No dia a seguir fui ao médico de família, que é ali no Barreiro. E disse, olha, passou-se isto. Ela receitou-me Victam, mas não se interessou minimamente para o meu assunto. Mas eu sabia que estava relacionado com ansiedade. Fui levantar à farmácia, ali no Barreiro. E eu não queria ficar sozinho, tinha medo de ficar sozinho. E assim que eu saí da farmácia, liguei à minha mãe, olha, hoje não fui trabalhar... Fiquei por casa, até porque tive uma crise de ansiedade ontem e não me sinto bem. Fui ao centro de saúde e vim levantar. Isso é muito fixe. Fui para a casa de minha mãe. Exato, sim. Não, os meus pais. Ter o apoio familiar é muito fixe. Não, eu tive. Tive dos meus pais, do meu irmão, da minha namorada, de amigos próximos. Isso tive. Senti-me um bocado compreendido e não. E com isto não quero criticar ninguém, porque se eu estivesse também do outro lado, porque isto é tão confuso, engloba tantas coisas, claro, que eu acredito que seja frustrante para os outros perceberem também. Daí que eu acho que este podcast era interessante, não só, como é óbvio, uma ajuda para quem está a passar pelo mesmo, mas para outras pessoas, para tentarem perceber que isto não é só coisas na nossa cabeça, isto às vezes é muito involuntário também. Sim. Pronto. E como eu estava a dizer, depois fui para a casa dos meus pais e a minha mãe disse, Tiago, eu bem te avisei que este dia ia chegar. Enfim, as mães no fim têm sempre razão. Eu esse dia tomei um Victam, o famoso Victam, e aterrei logo na cama do meu antigo quarto e passei o dia aí nos meus pais. Fiquei com uma moca. E já agora, a médica passou-te o Victam? Sim, Victam, sim. Mas passou-te... Passou-te o quê? Um por dia, 2 por dia? Não te lembras?
já não lembro se era um de manhã e um à noite ou se era um por dia, e ela disse para tomar isso, pá, já não sei, era poucos dias, e depois foi tipo, se vou, e disse, então, mas se voltar a acontecer, se voltar a acontecer, passa aqui. Eu assim, senti-me um bocado a minha situação desvalorizada, porque eu queria perceber aquilo. Okay. O que é que estava a passar, percebes? Isto, médico de família? Médico de família, exatamente. Okay. Nada é contra, pá, acredito, os médicos também se cansam. Não, claro. De maneira nenhuma quero. Claro, sim, sem dúvida. Mas senti-me ali um bocado despachado. Eu compreendo que são processar muitas pessoas durante o dia, né? Ouvir-me. Sim, só que muitas vezes o que eu acho que é o problema que acontece, e não é estar a desvalorizar de maneira nenhuma aos médicos, sim. É que é muito mais fácil prescrever um ansiolítico do que dizer assim, olha, tens aqui um número de uma psicóloga. Exatamente. E vais ligar para esta psicóloga ou para este psicólogo e vais procurar ajuda psicológica. Exatamente. E vais fazer psicoterapia. E aí o resultado vai ser muito melhor. E se eventualmente a psicóloga achar, ou o psicólogo achar que tu tens que tomar medicação passa-te a um psiquiatra, percebes? Ou seja, muitas vezes o problema é que os médicos de família prescrevem medicamentos para dizer tipo, olha, pronto, isto é uma crise de ansiedade, toma lá, estás a ver? Mas se voltar a acontecer, volta cá. Pronto, isso é que eu acho só que está errado. Exatamente. Eu também, uma coisa que eu sempre me habituei, não quer dizer que o faça sempre, porque sou um ser humano, mas é sempre pôr no lugar dos outros, né? E acreditar a levar com pacientes todos os dias por questões justificáveis ou não justificáveis, também gera um cansaço emocional para quem é médico. Sim. Mas pronto, senti-me um bocado despachado e tal. Pronto, e a médica passou baixo para o dia anterior no trabalho, porque não foi um dia produtivo, né? De todo. E para esse dia fiquei com os meus pais. No dia a seguir, assim, não vou trabalhar, não me quero agarrar a isto, não é aquela de ser resiliente, sim. De mostrar que sou um bom profissional e não sei o quê. E não, é porque faltar depois gera uma pessoa quando falta ao trabalho, justificado, uma situação justificável ou não, tens sempre aquele peso na consciência, tens coisas para fazer, percebes? Imagina, os teus colegas de trabalho são ou o teu chefe, neste caso, é um gajo porreiro que percebe? Sim, são. Ou é malta que ou seja, tiveste apoio nesse sentido? Tive um bocado dos dois lados. Tive apoio da parte da direção da empresa, mas senti alguma incompreensão por parte dos meus colegas também, alguns não. Não há aquela coisa de... É porque muitas vezes isto acontece, infelizmente, que é o facto de começas a ser o coitadinho. Pois é isso, exato. Começas a ser o coitadinho, ele está tão mal, mas ele não está assim tão mal. Pois é, aquilo é só da cabeça dele, está a imaginar coisas e não sei o quê. Na altura fiquei um bocado magoado, mas aos dias de hoje, olhando para trás, eu não faria, conhecendo-me como conheço, eu não faria, porque... Não, porque imagina, se estivesse no outro lado... punha-me no lugar, tentavam pôr no lugar dessa pessoa para tentar perceber, podia até dizer assim, aquilo pode ser da cabeça dele. Não, mas é que a questão é que ela não vai perceber, até passar por isso. Até passar pelo mesmo, exato. Esse é que é o problema, porque imagina, nós até podemos explicar os sintomas todos que tu estás a ter. Sim, mas até mesmo nós temos alguma dificuldade, porque nós... Exato. Agora, mesmo que tu expliques todos os sintomas e que tu expliques aquilo que acontece aos olhos dos outros, para quem não tenha ou melhor, neste caso um sentido emocional maior e compreensivo, ou que já tenha passado pela mesma situação, as pessoas não percebem e acham sempre que é da nossa cabeça. Sim, porque está mal, ou porque somos hipocondríacos, exatamente, ou que pronto, isso é falta de sono, ou isso é falta de não sei o quê, falta de trabalho, exatamente, vai trabalhar que isso passa. E muitas vezes não é assim, estás a ver? Não foi todo. E eu quis mostrar à minha empresa que para já não gosto de faltar, assim, mesmo que eu tenha uma doença, sempre consciência pesada. Não, mas mostraste uma pessoa responsável e dedicada. Não é? Exatamente. Pronto, e no dia a seguir arrisquei, fui sozinho, ainda por cima fui sozinho, porque à sexta-feira vou sozinho, não levo a minha namorada, que ela entra mais tarde. E na expectativa, né, que era o meu primeiro dia a ir para o trabalho a conduzir depois da minha primeira situação. Isto já depois de estás a tomar a medicação? Sim, isto foi só 2 dias depois, estava só ainda com o Victan e ainda estava tudo muito... Mas já estavas a tomar o Victan? Sim, já estava. Sim.
Foste sozinho? Fui sozinho e não sei o quê, a pensar no assunto, mas a tentar desvalorizar e tal. Mas chega ali a partir de uma zona tipo da Vasco da Gama, começa a entrar em hiperventilação do carro e foi assim até Sintra. Tipo, foi horrível. Estava a tremer, não sabia se havia de encostar o carro, não sabia se ligava a alguém ou não. Estava a cometer um acidente, estava a tremer mesmo. Acho que deve ter sido a situação mais perigosa que uma vez passei. Fazer segunda circular, Vasco da Gama, Eixo Norte-Sul, segunda circular, IC19. Tudo bem que eu tenho a sorte de não fazer IC19 no sentido do trânsito, faço no sentido contrário, mas mesmo assim é um risco. Foi duro. Ok. Ali a tremer e eu pensei assim... Depois, exato, não apanhaste trânsito, não ficaste parado. Apanhei um bocadinho no Eixo Norte-Sul, estive ali a hiperventilar ali com o carro assim, vai na primeira, segunda, parar. Imagina, assim. Deixa-me perguntar, é porque isto comigo, porque também já me aconteceu exatamente a mesma coisa, ter um ataque de pânico, aconteceu vários até. Sim. No carro. Apesar de o carro para mim era um sítio seguro. Sabes, para mim também. Eu associava o carro sempre era tipo o meu porto seguro, estás a ver? Quando eu estava mal, queria ir para o carro. Porque era sempre a cena de eu sair. Ou seja, eu podia ir para onde quisesse, estava sempre ali no meu sítio seguro. Até que houve uma vez que tive um ataque de pânico grande por causa de uma manifestação. E depois tive outra em viagem. Mas isto tudo para dizer que a mim o que me passava, ou pelo menos o que me ajudava, era quando eu encostava a cabeça para trás. Sim. No banco. Às vezes também me ajuda, sim. Não no carro, mas... Não, mas no carro. Sim. Encostava a cabeça para trás, estás a ver, naquele encosto. E tentava tipo só respirar, pronto. E naturalmente aquilo passava. Uma coisa por acaso agora lembrei-me que ajudava-me bem. Acho que falaste isso no primeiro episódio, que eu identifiquei-me de respirar mal. Eu também acho isso, eu acho que respiro mal. Eu também. Parece que é um bocado tipo, esqueço-me de respirar, tipo, sim. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu percebo. Eu acho que aí também às vezes quando estou assim numa situação um bocado mais ansiosa, assim, vou respirar fundo, quando eu para mim já não estou a respirar bem, já perco-me, percebes a cena? Então, mas agora voltando aqui, porque isto para mim há aqui alguns pontos interessantes onde eu quero pegar, que é, tu dizes que tiveste o teu ataque de pânico, ou seja, começaste a ter um ataque de pânico, não é? A caminho, mas já estavas a tomar um Victan. Deu-te em momento algum para tomares o Victan enquanto estavas a ter o ataque de pânico? Sim, quando eu estava a conduzir, acho que foi já não sei se foi na ponte Vasco da Gama ou se foi depois, tirei um comprimido, agarrei enquanto estava a conduzir, agarrei um comprimido e meti mas até fazer efeito foi o tempo que eu levei a demorar até chegar ao meu trabalho. E já tinhas tomado outro de manhã, antes de sair de casa, ou não? Não, acho que não. Eu já não me lembro quais foram as instruções da médica. Já não sei se foi um de manhã ou à noite, ou se um por dia, ou se era só para tomar naquele dia e depois... Não, eu acho que foi para tomar em caso de SOS só. Naquele dia tomava um de manhã à noite e depois era em caso de SOS, não estou em erro. Eu comecei a sentir assim, não, vou ter que pôr um comprimido à boca. Até já me lembro, acho que foi antes de entrar no Eixo Norte-Sul, exatamente. Portanto, meteste o comprimido? Foi horrível, mas ainda demorou um bocadinho até a fazer efeito. Mas fez quando eu cheguei ao trabalho, mas foi horrível. Tremer. Mas depois eu pensava assim, vou encostar o carro. Mas depois eu sabia que se eu encostasse o carro, tirava o foco da condução, ia só focar-me única e exclusivamente no problema. Aí, porventura, iria passar-me completamente. Aí ia piorar. Mas a tremer, assim, ainda tenho um acidente. Na realidade, até fizeste bastante bem. Pois, exato. Eu também acho que sim. Acho que foi a decisão mais acertada. E estava a tremer e cometer um acidente e não sei o quê. Cheguei ao trabalho, não cheguei muito bem. Os colegas perguntaram, estás melhor? Eu disse, nem por isso. E mas depois escalou ou não? Quando tu chegaste ao trabalho? Não, depois foi tranquilo. Depois o comprimido foi fazendo efeito, exatamente. Depois fui beber um chá. Nessa altura bebi bastante chá, a pensar que com o chá ia lá. O chá ajuda. Ajuda, mas eu pensava... Sobretudo no estômago. E é isso, exatamente. Eu pensava, andei ali para aí um mês quase a tomar um chá todos os dias de manhã no trabalho. Eu pensava, isto com um chazinho, isto vai lá, isto... Sabia que estava relacionado com a ansiedade, mas não sabia as proporções. Claro. Até que a situação foi evoluindo. Uma semana depois do meu primeiro ataque tive outra situação de hiperventilação com alguns colegas meus.
Saídas à noite ou assim? Não, foi colegas do trabalho, foi no trabalho. Epá, saí a hora do almoço, um dos meus colegas levou-me às urgências ali na CUF. Epá, eu disse, eu tenho que perceber o que é que isto é, eu não estou bem, isto é, o que é isto? Tipo, hiperventilei do nada. Estavas bem, de repente começou, não é? Exatamente, estava com 2 colegas meus e comecei a hiperventilar e eu disse, eu tenho que perceber o que é que isto é. Disse, isto é de loucos, porque nos dias antes eu estava bem, eu lembro-me de estar bem em casa e estava a falar com o meu irmão por WhatsApp e tinha contado o que é que se tinha passado ao meu irmão e disse, olha, hoje estou bem tranquilo em casa e não sei o que, pensava que ia morrer e não sei o que, disse, ias morrer o quê? Tipo, mas isto foi bem agressivo, tipo, foi uma ansiedade brutal, mas agora estou tranquilo. Mal eu sabia que isto ainda ia continuar uns meses, uns bons meses, e ainda continua com menos intensidade. E pronto, esse meu colega levou-me às urgências. A médica, fui para a clínica geral, a médica mandou-me fazer os exames ao sangue, já não me recordo mais o quê. Pois, deve ter mandado fazer um eletrocardiograma. Sim, fiz eletrocardiograma e fiz análise ao sangue, já não me recordo do nome, mas tudo bem. E estava tudo ok. Estava tudo ok, não é? Estava tudo ok. Eu assim, não pode. Não. Como é que pode estar tudo ok? Ainda estou bem. Esse dia não tinha entrado propriamente um ataque de pânico, mas foi uma crise de ansiedade, estava a hiperventilar. É assim, não pode ser, tipo, estou bem, não posso estar bem, tipo, isto é real, como é que está tudo bem? O eletrocardiograma estava absolutamente normal. E foi aí que tu pensaste, ou não? O quê? Deu-te por algum momento para pensar, tipo, ok, se calhar isto é da minha cabeça? Sim, deu-me. Pensei que se calhar a situação ficava resolvida por aí e o assunto tinha ainda só uma semana desde o meu primeiro ataque de pânico. Pensei que ia ficar por aí. A partir daí, tive dias bons, menos bons, cheguei a conduzir com tonturas, mas suportável. Lembro de uma vez estar com um amigo meu ao telefone, costumo falar com ele durante a semana, ao vir embora do trabalho, e estava a falar com ele e de repente começo a sentir tonturas já a chegar ao Pinhal Novo. E tipo, eu já nem eu estava a ouvir bem, e, assim, já preocupado, focado na cena, tipo, o que é que me vai acontecer e não sei o quê. E já nem falava bem para ele direito, e assim, o que é isto, meu? Tipo, foi tipo assim, isto tem que ter um problema qualquer, não, Okay. Andei um mês perdido. Tenho um tio que é médico no Porto, falei com ele, expliquei a minha situação, porque eu sou muito guardar as coisas para mim. Falo com os meus pais, com a minha namorada, mas fora disso conto muito por alto e reservo-me um bocado à minha privacidade. Mas abres-te mesmo os teus problemas pessoais, não. Ou seja, mesmo aquilo que tu realmente estás mesmo a sentir cá dentro, falas com a tua namorada? Sim, não, ela sabe tudo, ela é o meu porto seguro, sim. Às vezes costumo dizer que se não for esta, não arranjo outra igual. Pronto, isso é ótimo, ainda bem. Isso é muito bom. Porque ela tem enorme paciência para mim, sem dúvida alguma, e passei por bastantes inseguranças nesta situação, e ela algumas vezes sem paciência, coitada, ela teve sempre paciência, né? mas ela própria, como não entendia bem a situação, pois é, foi frustrante para ela. Depois, porque ela tentava fazer às vezes não sabia o que é que me havia dizer. Exatamente. Ou seja, ela tentava fazer da melhor maneira possível. Tive inúmeras situações. Fomos de férias para Maiorca no verão. Na verdade, a ansiedade sempre me acompanhou. A ansiedade suportável. Porque depois o medo ficou, ainda está cá dentro aos dias de hoje, embora já não tenha uma crise. Mas isso é normal. Eu sei que é bastante normal. O medo é agora é só capta a ti, não é? Exato. Conseguir arriscar e superá-lo. E o facto de ser hipocondríaco e ter medo de morrer não me ajudaram de todo. Eu acredito que não esteja melhor por causa disso. Ok. Estes 6 meses foram brutais. Então, e diz-me uma coisa, pois porque isto é tudo muito recente. Tu entretanto já foste. Pois eu fui procurar ajuda. Psicológica? Sim. Okay. Entretanto, eu consegui um psicólogo. Comecei a fazer com ele a psicoterapia. E até gostei, embora estava na dúvida, será que isto vai resultar ou não, porque
fazemos alguns exercícios nas sessões, além de falar, mas ainda tinha as tonturas e eu ficava louco, aquilo cansava mesmo emocionalmente. Daí eu perceber-te nos outros episódios, quando tu disseste que as tonturas era mesmo, para mim foi a cena, porque eu nunca fui muito ter tonturas, raramente tinha tonturas. É uma cena frequente, tonturas frequentes. O que é isto? É coração? É o que é? Tipo, não sei. Sim, tu tens que acordar de manhã à noite e tens que viver com isso. Eu trabalhei inúmeras vezes com isso. A minha namorada convenceu-me a ir ao psicólogo, não queria inicialmente. Arranjei, mas ainda continuava com as tonturas. E aquilo ainda sentia que a psicoterapia não estava a fazer efeito. Eu já estava tão cansado emocionalmente, sentia-me perdido, porque falei com o meu tio, que me ajudou imenso, do Porto, que me receitou ansiolíticos, disse para tomar 2 ou 3 semanas, mas mesmo assim senti que não era suficiente. Cheguei a ter outra crise de ansiedade, não fui trabalhar e tive baixa, e foi aí pela primeira vez que ouvi falar em antidepressivo para esta situação, do assistente da minha médica de família. Ele disse, já estou a ver que isso está no nível avançado, você tem que tomar antidepressivo. Eu disse, mas eu estou bem, eu não estou deprimido. Mas a ansiedade e a depressão é o mesmo, estão no mesmo foco, estão no mesmo prisma. Eu assim, às vezes eu vou tomar algum antidepressivo ou alguma coisa assim qualquer. Só que eu já acumulei muito cansaço emocional de tentar perceber esta situação, tipo, que é isto, estes sintomas. O que é que te fazia sentir isso, não é? Exato, porque assim, pronto, o hiperventilar fazia-me sentido, ok. Eu nunca soube o que era uma crise de ansiedade. Eu convivi muito com a ansiedade, mas não soube o que era uma crise de ansiedade. E o hiperventilar, ok, fazia-me sentido, porque é um stress extremo e o corpo responde daquela maneira. Agora, as tonturas não sei onde é que encaixavam, percebes? Tipo, o que é que isto tem a ver com ansiedade ou com ataques de pânico? Assim, que é isto? Tipo, pois é, a maneira do teu corpo reagir. A minha também é assim. É assim, exato. Mas eu tentar racionalizar, mas isto não faz sentido. Como é que uma pessoa... Percebes a minha frustração? Claro, percebo perfeitamente. E dizia isso à minha namorada inúmeras vezes e não sei o quê. Até que depois eu tenho um amigo profissional de saúde, não sei se o que eu fiz foi ético ou não, mas eu baixei os braços e fui falar com ele. Ele tem formação na área e ele deu-me a mão, ajudou-me imenso. E ele disse, não, Tiago, isso só vai lá com antidepressivo. Ele deu-me um exemplo de uma pneumonia. Tu, ansiolítico, tu só estás a tratar a febre, não tens o antibiótico. Exatamente. E aí, eu não queria, já ansiolíticos não queria, mas pronto, como era o desespero, deixei entrar. O antidepressivo, mas como era um amigo a dizer, eu já estava tão cansado emocionalmente, tipo... Pois, só querias que aquilo acabasse. Eu só, esperar com aquele sofrimento. Sim, eu chegava todos os dias, assim, quando é que isto vai acabar? Que é isto, que filme é este? Dei ali mesmo perdido ali um mês. Isso foi já final de julho, foi pouco antes de eu ir de férias de verão, ou seja, já estava a fazer quase 2 meses a situação. Eu baixei os braços e disse, então vamos a isso. Porque assim, eu sempre acreditei nisto, que o sucesso na vida ou para vencer qualquer coisa, 90% é da tua atitude mental. Exatamente. E eu sempre fui dessa opinião, sou dessa opinião há bastante tempo. Mas aqui pude perceber que aqui também foi, nesta situação foi o meu pior inimigo neste ano. Mas aqui não podemos esquecer que o cérebro também é químico. Não podemos ignorar que o cérebro é químico. Pronto. Eu estava tão cansado. Como era um amigo a dizer-me aquilo, ele tem formação e experiência na área, eu disse, então vamos seguir a cena dele. E senti efeito. Mas ainda passei por umas boas situações. Comecei depois, assim que eu comecei a perceber mais ou menos... Começaste a tomar o quê? Xanax?
Não. Comecei a tomar no início até um antidepressivo, ainda estou a tomar, ainda estou a fazer o tratamento. Pelo menos ele disse-me que tinha que ser 6 meses. Claro, pois, sim. Depois tens que fazer o desmame. E fazer o desmame, pelo menos tinha que ser 6 meses, depois logo se via. Claro. Ele tem sido um grande amigo meu, tem-me ajudado bastante. Vai na volta, liga-me, perguntar se está tudo bem, manda uma mensagem, como é que eu estou, ajustamos a dose, não sei o quê. Comecei foi com ansiolítico todos os dias até o antidepressivo fazer efeito. Depois, ou seja, tu estavas a tomar o ansiolítico e o antidepressivo. Sim, nas primeiras 2-3 semanas. Depois era para, até o antidepressivo começar a fazer efeito, depois era para largar o ansiolítico só em casos de SOS. Pronto, e eu fui nessa, estava tão cansado emocionalmente, eu só queria que aquilo desaparecesse. Depois tive algumas situações de crise de pânico, e a crise de ansiedade, ataque de pânico, tive uma nas férias ao voltar. Isto já durante o processo? Do processo, desculpa. Isto já durante o processo de, ou seja, de já medicação, tomar, sim, ainda passei por uma outra situação. Ao voltar das férias tive uma crise, um ataque de pânico no aeroporto, mas não foi... O primeiro foi o pior de todos. O primeiro foi o pior, logo o primeiro de todos. Logo o primeiro foi logo o pior. Os seguintes foram... Ou seja, foram duros. Porque imagina, também já sabias qual é que era. Já sabias os sintomas, não é? Exatamente, seja, quando eu começo a sentir vinha, a cena, já começo, olha, vem aí. Só que por acaso achei engraçado. Eu lembro-me do episódio em que convidaste o teu amigo, o António. E ele estava a dizer que quando estamos bem, quando pensamos nos ataques ou nas crises de ansiedade que tivemos, é tão estúpido, como é que um gajo pensa que pode estar a morrer e não sei o quê, mas quando está mesmo a acontecer, não é? A sério, tipo, é brutal, estás mesmo lá. É impossível. Tu consome-te? Aquilo consome-te mesmo. Tu, por muito tu tentes ali dar a volta, tipo, tu não consegues. Aquilo é real o que tu estás a sentir. Exato. Não é só tipo, um acontecimento mental. Sim, real. Aquilo envolve sensações no corpo, e o corpo está a responder daquela forma e tu pensas que tu vais ficar ali. É impressionante, é brutal. E eu, quando eu disse isso, identifiquei-me, porque eu já pensei assim, porque às vezes estou tipo bem e disse: fogo, estúpido, como é que um gajo pensa que pode estar a morrer com uma cena delas? Mas quando chega a hora, quando a cena acontece, tu ficas tipo, pensas que vais ficar ali. Eu já pensei tantas vezes que ia ficar ali. E às vezes vai na volta, quando é um bocado mais forte, começa assim, eu já sei o que isto é, mas depois começa a ser forte e tal, assim, não me digas que eu vou ficar aqui. Entretanto, comecei a fazer meditação ao final do dia. Pois era isso que eu te ia perguntar. E agora? Como é que estás hoje em dia? É assim, aos dias de hoje estou melhor. Estou muito melhor em relação ao início. O início foi muito duro. E tive ali uma altura que tinha quase tonturas todos os dias. E sentes que realmente o ansiolítico, quer dizer, o antidepressivo, está mesmo a fazer efeito? Ou seja, sentes que nos sintomas, nomeadamente nas tonturas, sim. Houve ali uma parte que eu estava a fazer, se bem que também acho que é um dos efeitos secundários. Tive ali para aí um mês com as tonturas todos os dias, ia trabalhar, mas era mais no trabalho. E trato intestinal? Tipo, sentes alguma Não, por acaso eu sei que sentias muito isso. Eu sinto bem na barriga. Mas atenção, pronto, eu também não tomei antidepressivos, mas... Não, mas eu senti se calhar no primeiro ataque, mas no... Pois, exato. Mas isso é fixe, ou seja, hoje em dia como é que estás a lidar com a situação? Assim, hoje em dia é muito... ainda é muito recente, não tenho 4 ou 5 anos disto ainda como tu, mas ainda estou com Mas muito... atenção, desculpa, isso não tem nada a ver. Sim, seja, não. No sentido, a tua cena é mais madura, percebes? Não, mas imagina, até é bom, eu gostava, sim. Mas pronto, mas eu também fui por outro caminho e escolhi outra opção, não é? Mas é ótimo, tu no espaço de 6 meses... Sim. Já tens passado por uma data de coisas, tens reconhecido o problema, tens ido procurar ajuda de diversas formas, estás a experienciar dessa ajuda, não é? Ou seja, estás a ter resultados exatamente, estás a ter resultado dos bons sintomas. E isso está a fazer efeito, portanto, isso está-te a deixar fixe, portanto é bom, é ótimo. Estou muito melhor.
tenho uma crise ou outra, às vezes consigo lidar, outras vezes não. Ao nível do pânico, epá, nunca mais tiveste ataques de pânico? Eu tive agora nas férias, não posso dizer bem que tive um ataque de pânico. Acho que foi esta semana, mas foi tipo, às vezes acordo durante a noite, vou ao telemóvel, pá, e depois comecei a pensar que ia morrer e não sei o quê, mas consegui controlar aquilo, foi pacífico. Ok. Não, E foi assim, coisas que... Sim, estava no telemóvel, acordei meio da noite. Não houve assim nenhum trigger, foi tipo do nada, estava no telemóvel de repente... Depois comecei assim a dar-me um medo enorme de morrer, comecei a sentir assim ansioso e não sei o quê, um bocado de dificuldade em respirar, e depois pus-me assim calmo e tal, assim que não se passa nada, já estás habituado a isto e não sei o quê e tal, depois passou. Okay. Mas boa. Mas pá, felizmente tenho conseguido gerir a situação, mas às vezes há situações, às vezes é difícil, tenho que... Mas é isso, agora vou lembrando de algumas coisas. Nos outros episódios foi falado um bocado da parte de isolei-me um bocado, deixei de jogar a bola, porque deu uma crise. Isso é normal. Todos nós passamos só para partilhar. Isso é fixe, mas isso é fixe. Imagina, eu não sei, tu isolaste toda a gente? Pá, isolei-me de algumas coisas, tal como tu, deixei de fazer algumas coisas, sim. Sair à noite, ambientes sociais. Sim, ambientes com muita gente, tipo, e mesmo sair à noite, tipo, pá, o meu sair à noite também é mais ir aos amigos, ir a um bar ou assim, nada, ou ir à casa de alguém, não é assim nada de... Chegaste a ter algum ataque de pânico em casa de alguém? Tipo, imagina, aquela pressão de tu ires jantar à casa de um amigo teu, estás a ver? Sim, para cá. E chegares lá e dizer... Eu quero ir embora, porque eu não estou aqui bem. Eu tive agora recentemente, fui à casa de um familiar, fui lanchar, mas não, comecei a sentir só os frios. Assim que nos sentámos à mesa, comecei a sentir só os frios e tipo umas sensações estranhas no corpo e umas sensações na garganta. E assim, está mesmo a chegar, está mesmo aí a vir. Eu pensei assim, olha, vou comer e vou começar a falar. Comecei a comer, comecei a falar, depois passou. Consegui... Eu acho que a fome... Tu disseste que... E por acaso também acho um bocado isso. Se a gente comer muito, estavas a falar no outro episódio... Sim, completamente. Eu também já me senti assim, de comer muito, sentir assim, tipo, ansioso e não sei o quê. Mas também já com fome, também... Tipo, com uma fome, tipo... traz algumas sensações, como nós estamos muito hipervigilantes nesta situação da crise de ansiedade, ataque de pânico, nós, o que é isto? Nem dizes que aquilo é fome, tu pensas, o que é isto que eu estou a sentir e não sei o que é, isso depois vai-te gerar crise de ansiedade, não sei se me estou a fazer entender. Estás, eu até vou só para fazer uma relação, contar aqui um episódio extremamente recente, uma coisa que aconteceu ontem. Ou seja, as pessoas quando ouvirem isto provavelmente já vai ser ou fevereiro ou março, mas nós estamos a gravar isto um dia depois do dia de Natal, portanto no dia 26, e ontem que foi Natal, eu estava, que é normal, tipo, imagina, a maior parte da minha família lá de cima do norte, e nós fomos passar o Natal ao Porto, lá em cima no norte, e é normal que aquela malta gosta muito de comer e come muito. Pronto, e nomeadamente come muita carne. Sim. E então, ontem, havia tudo. Havia anho, cabrito, borrego, porco, frango, era leitão. Sentiste mesmo à vontade. Pronto, era tudo, estás a ver? Era tudo à grande. E... fardaste forte. E eu, imagina, eu acordei... porque nós tínhamos deitado tarde, eu deitei-me tarde no dia 24 para dia 25, acordei tipo, já era meio-dia e tal, e nem sequer tomei o pequeno almoço, portanto eu cheguei diretamente ao almoço, porque as pessoas lá é comer religiosamente cedo, exatamente. As pessoas lá gostam de comer cedo, portanto nós acordámos, os meus pais acordaram, não sei o quê, fomos para a casa dos meus tios e portanto nem sequer tomei pequeno almoço, fui diretamente para o comer. E comecei a comer lombo de porco, arroz no forno, que estava uma delícia, batatinhas cozidas assadas no forno, houve uma delícia. Só que comi relativamente bem e em grande quantidade. Naturalmente comecei-me a sentir extremamente cheio, comecei a pensar nisto, comecei a ter... foi instantâneo. Comecei logo a ter tonturas,
Comecei logo a começar a ter suores frios. Sentei-me no sofá, sem dizer nada a ninguém, sentei-me no sofá. Imagina, sentei-me no sofá, comecei a ver televisão, tipo naquela de abstrair-me. E há um momento, isto entretanto acalma, sim. Os sintomas acalmam, e há um momento em que eu de repente viro a cabeça para o lado esquerdo, e assim que eu viro a cabeça para o lado esquerdo dá-me um ataque, dá-me tipo uma tontura gigante, mas tipo mega tontura, estás a ver? Parecia que ia desmaiar. E começa tipo o coração a bater a 1000, logo os sintomas de ataque de pânico. O coração dispara, os suores frios e não sei o quê. E eu voltei ao mesmo, parei, encostei a cabeça, estás a ver? Ainda tens tonturas muito fortes? Deixei passar. Não, já não. Só tenho, neste momento, só tenho tonturas quando me sinto ansioso. Ou num sítio que me sinto ansioso. Que gera muita ansiedade. Exatamente. Ou seja, tudo o que seja novidade, ou seja, o ir a um sítio novo, o estar a passar por uma situação de um trabalho. Expectativas e não sei. Exatamente. Pronto. Aí que eu começo a criar expectativas, ou começo a criar, ou a dar voz aos meus medos, é instantâneo. Vem logo as tonturas. Mas pronto, deu-me assim uma mega tontura, encostei a cabeça, deixei passar, e eu pensei, é que eu depois começo a associar à comida. Pensei, ok, foi da carne, foi da gordura, foi das batatas, foi do arroz, foi do quê? Já, tipo, o overthinking, eu pensei, não, ok, relaxa, já sabes o que é o mesmo de sempre, e relaxa. E então, imagina, tive ali um bocadinho, levantei-me, comecei a andar, percebi que estava tudo bem, fui andar um bocado, depois comecei a arrotar, comecei a libertar gás, porque imagina, isto depois começa a criar, ou seja, a ansiedade é muito gerada no estômago. Sim. E então, a partir do momento em que tu começas a libertar esses gases, ou seja, nomeadamente gases que ficam acumulados depois disto, tu começas-te a sentir naturalmente melhor. E foi o que aconteceu. Eu, entretanto, comecei a caminhar. Exatamente, comecei a ficar mais... comecei a libertar esses gases, comecei a ficar melhor, comecei-me a sentir melhor e naturalmente fiquei por si. E ficou ok. Mas fica sempre aquele pensamentozinho sim, lá no fundo. Não, fica sempre aquele pensamentozinho de isso agora, isso me vem outra vez. Isso dá aqui outra tontura. Isso não sei o quê. Só que pronto, imagina, o que é que tu fazes é seguir em frente. Deixar passar. Mas por acaso aí falaste bem, porque fica sempre, por muito que quando a cena passa, porque é o medo. É o medo, é isso. É o medo. E o medo até despleta muito das crises de ansiedade, dos ataques pânicos. Mas é isso, é como tu estás a dizer, a cena passa, estamos bem, mas fica aquela insegurança, tipo, e se voltar outra vez? Exatamente, e se voltar outra vez? E se eu estiver sozinho e não sei o quê, será que alguém vai me ajudar ou alguém vai me conseguir socorrer e não sei o quê, caso venha a acontecer o que for, seja grave, percebes? Claro. Mas por acaso Pois é aquela situação, e não precisa, porque imagina, estás ao pé de uma família, a família é grande, estás a ver, se te acontece alguma coisa no meio da família, depois é a vergonha de passar pela situação e não sei o quê. Mas o pessoal não sabe o que é que há de fazer. Sim. E é isso mesmo, por acaso eu estou aqui a falar, mas no 24 à noite também não estavam muito bem. Fui passar com a minha namorada e mais a família dela e estava ali, estávamos já à mesa já a comer e eu estava-me a sentir ansioso, sensações de desmaio, não sei o quê, mas ao de leve. Mas aquilo estava-me a preocupar, estavam ali pessoas, nenhuma delas, muito poucas sabiam da minha situação. Pensei, se eu desmaio aqui, depois aquela vergonha, depois estava a ver, isso... Eu tenho que passar por muitas cadeiras e tal, se a minha situação... Percebe, tipo um ponto de fuga. Começas a avaliar o ponto de fuga. Exatamente. Começo, tipo... e depois eu ganhei eu sou muito tiques, tenho muitos tiques, e ganhei um tique enorme quando começo a sentir assim... ligo sempre ao coração, não sei porquê, estupidamente, e agarro-me ao smartwatch e fico a ver as minhas pulsações. Ainda aos dias de hoje ainda faço isso. Menos frequente, mas infelizmente ainda faço. Será que estou bem, não sei o quê e tal, vejo que aquilo está ali naquela frequência cardíaca aceitável mas mesmo assim não pode ser isto, deve estar valores errados e não sei o quê, esquece, não... Sério, é brutal. Então, mas pronto, dando para começarmos a levar a encerrar a conversa. Sim. Tu hoje em dia, como é que tu estás? Ou seja, sentes que estás a progredir? Sentes que estás estou a progredir, sim.
mas sinto que ainda há uma caminhada a fazer. Ok. E que conselho é que dás às pessoas que realmente estão a passar por isto? É assim, ainda estou um bocado na descoberta. O que eu posso dizer que as coisas que me têm ajudado, o Salvador tinha falado do Calm, e eu tenho o Calm na minha Apple TV, na televisão. Felizmente na Apple TV não é pago, é gratuito. E então quase todas as noites tento fazer uma meditação, ouço uma música, faço umas respirações e não sei o quê. E ele ajuda realmente. E caminhar. Eu deixei de correr, deixei de jogar a bola por causa das tonturas, porque depois as tonturas. Começas a hiperventilar, não é? Não chego bem a hiperventilar, mas começa a ser tipo. Claro que é normal, não? A pessoa está a jogar a bola, está a correr, está a sentir as pulsações a aumentar e depois as tonturas e não sei o quê. Começo logo a relacionar com o coração, a minha cabeça começa a flipar. Pronto. Mas então tenho feito caminhadas, sempre quando posso, meto as músicas, meto os fones no ouvido. E fazes uma caminhada. E faço uma caminhada, é libertadora a música, mais o caminhar e não sei o quê, é fixe. Ainda bem que agarraste nesse ponto. A música tem sido uma cena fixe? Gosto muito de música, sim, tem sido fixe porque se tivesse só a caminhar só por si, só sem música, poderia ser bom, sim, mas acho que a música ajuda-te tipo, a pensar em cenas fixe, em abstrair-te da cena. É terapêutico, é terapêutico. Isso é bem bom. Pronto. Há alguma coisa que tu queiras, alguma mensagem que queiras passar a alguém ou para as pessoas que ouvem este podcast? Primeiro quero agradecer às pessoas que estiveram comigo neste processo e que ainda estão. Espero que não seja muito longo, que gera um bocado de cansaço emocional. Mas, não, tu já estás a começar a passar, quer dizer, já estou mais a ultrapassar a situação. É mais medo, tem sido mais medo do que outra coisa qualquer. Sim, é isso. Pronto. É uma questão de tempo. Pronto, primeiro quero agradecer a essas pessoas, elas sabem quem são, que me ajudaram e que fizeram esforço para compreender, mesmo não entendendo a situação em si. Para que até passar pelo mesmo é procurar ajuda, porque é assim, tentar saber histórias, porque assim, uma das dificuldades minhas no início foi tipo, será que alguém passa por isto que eu estou a passar? Tentar me identificar com alguém, percebes? Sim. Sim, achamos sempre que estamos um bocado sozinhos no mundo. Se eu puder, o que eu puder, eu vou partilhar este podcast, porque acho que é importante para pessoas que passem pelo mesmo e para pessoas que não passem, para que possam compreender outras. Sim. Ok. E a minha palavra, eu quero dar o melhor ânimo possível para essas pessoas, porque é muito cansativo emocionalmente e... Sobretudo, eu acho que aqui a palavra que é eu também tento passar muito isso e é o facto das pessoas, ou melhor, tentar fazer com que as pessoas vão procurar ajuda. Sim. Procurar ajuda. Pessoas que estejam a passar por isto, que vão procurar ajuda médica, mas ajuda médica psicológica. Sim, psicológica, exato. E que, podem ir a médicos de família, mas médicos de famílias não resolvem nada. Sim, eu fui na altura no início, porque era novo para mim, ainda estava à descoberta do assunto. Claro, mas quando eu percebi realmente o que é que era... sim, mas é isso, as pessoas procurar ajuda médica psicológica mesmo, porque sei que há aquela cena psicóloga, não sou nenhum maluco e não sei o quê, mas se realmente vão passar por isso, crise de ansiedade, é baixar os braços e dar a oportunidade, porque é uma cena que tem que ser tratada e temos que deixar um bocado o orgulho de lado. Exatamente. E aceitarmos a ajuda. Exatamente. De profissionais. E não ter medo de... Sim, eu também não queria ansiolíticos, não queria antidepressivos, mas quando eu senti que... É assim, se eles forem... se eles forem receitados por um profissional, mas que saibam o que é que está a fazer... Sabe fazer, exatamente. Não há mal nenhum nisso. Sim. Portanto, se isso te vai trazer conforto... e recuperares o teu estilo de vida e a tua forma de viver, claro que sim. Pronto. Agora, há aqui se calhar algumas coisas que tu tens que aprender contigo próprio. Exato. Ou seja, perceber o que é que tu tens, o que é que te faz causar essa ansiedade. Exatamente. E tentar aprender o que é que faz bem de forma a calar um bocado a ansiedade. Eu encontrei a caminhada, as meditações, a música, é um bocado também, como já foi dito aqui anteriormente, não é igual para todos, não é? Nem tudo o que faz bem. Pois, exatamente, ou seja, nem todas as pessoas, ou seja, isto não é igual. Não funciona de igual para todos. É isso, cada pessoa vive isto de maneira diferente. Exatamente. De forma a que
mando um abraço para todas as pessoas que estão a passar por isso. Epá, é chato, é muito chato. E depois, se trabalhamos, temos horários para cumprir. E... Claro, exato. E com horários é que é pior. E temos de estar disponíveis e não sei o quê. Pois, é porque isto é interessante, que é, no meu caso, eu como sou freelancer, a mim o que me deixa ansioso muitas vezes as horas livres. É o facto de ter demasiado tempo livre e não ter trabalho. A vocês, no vosso caso, é cumprir o horário. Pois, é isso. Pois, se as pessoas compreendem ou não a nossa situação. Pois, é isso. Mas pronto. Olha, Tiago, muito obrigado por teres vindo aqui. Eu. E... a sério, fico muito feliz porque, pronto, mais uma vez um props à tua namorada, ao Solange, por ser ouvinte deste podcast e de ter, de alguma maneira, ter-te feito vir até mim, não é? Podemos estar aqui hoje a falar, a ter esta conversa. Pronto, olha, mais uma vez obrigado. Obrigado, eu. Foi muito fixe. Espero que tenhas gostado. Gostei. E pronto, olha, malta, até ao próximo. Obrigado. Adeus.